Olá, nono ano! Eu sou a professora Fernanda e essa aula irá ser sobre conflitos e revoltas na Primeira República, em específico, a Guerra de Canudos. Para dar início à nossa aula, iremos começar retomando alguns conceitos. Você lembra quem foram os coronéis na Primeira República? Antes da professora dar sequência, eu gostaria que vocês observassem essa imagem. É a casa de um sertanejo no interior do Nordeste no final do século XIX. Então vamos lá. Mas quem eram os coronéis? Os coronéis eram líderes de famílias poderosas de cada região. Eles dominavam a política local, induziam o voto dos eleitores. E vale ressaltar aqui que a maioria da população, grande parte da população, vivia no meio rural e era constituída de pessoas pobres, com restrição ao exercício da cidadania, ou seja, restrição na participação na vida política. A Primeira República foi marcada por várias eclosões de movimentos revoltosos. E um dos primeiros foi a Guerra de Canudos. Ela teve início em 1896 e foi até 1897. Esse movimento teve características messiânicas. Mas por que Canudos é considerado um movimento messiânico? Vamos falar sobre o conceito de messianismo. O que significa messianismo? Messianismo significa o retorno do enviado divino, um libertador, quem liberta. Messias, que quer dizer Salvador. É a crença na volta do Messias para cumprir a causa de um povo oprimido que acredita na sua eleição ou chamado para tarefas sagradas ou não religiosas. Observem essa imagem. Essa imagem é a estátua em madeira representando o líder Antônio Conselheiro, considerado um líder messiânico. Aqui nós temos um mapa mostrando a localização de Canudos. No final do século XIX, a exclusão do direito ao voto, cidadania política, a exclusão da participação na vida política, acarecia a necessidade do desemprego, junto com o autoritarismo e o descaso dos governantes da República com a maioria da população, contribuiu para vários movimentos de contestação e rebeliões populares. Nesse cenário marcado pela desigualdade, pela necessidade, desemprego e descaso por parte dos governantes da República, nós temos aqui em destaque um líder religioso chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como o Conselheiro. Conselheiro, esse líder, ele andava pelo sertão, fazendo mutirões, reformando igrejas e cemitérios, ajudando pessoas. E a sua fama acabou se espalhando e milhares de pessoas passaram a segui-lo. Conselheiro fazia pregações religiosas, sendo considerado um líder messiânico. Aqui nós temos a imagem de Conselheiro. No sertão da Bahia, em 1893, os seguidores de Antônio Conselheiro começaram a construir um povoado, que a princípio foi chamado de Belo Monte. Em sequência, passou a ser chamado de Canudos. Os habitantes do Arraial de Canudo eram, em sua maioria, sertanejos pobres que fugiam dos desmandos dos coronéis e do desemprego.
em busca de uma vida melhor. Gostaria de retornar uma imagem. É uma pintura retratando Canudos antes da guerra. A autonomia de Canudos, a vida conforme a leitura da Bíblia, né? Isso era muito presente. Eles viviam a vida conforme a leitura da Bíblia, feita em específico por Antônio Conselheiro, junto com a decisão de não pagar novos impostos lançado pelo governo, foi vista pelas autoridades como uma ameaça. Para os governantes, Canudos era um reduto de fanáticos religiosos monarquistas. Aqui nós chegamos no desfecho final, no resultado final do conflito. De que maneira o governo reagiu a essa autonomia do Arraial de Canudos? Então vamos lá. O governo enviou 4 expedições contra Canudos. As 3 primeiras foram derrotadas pelos sertanejos. Na última e 4ª expedição, o governo envia 6.000 soldados, dinamite e canhões. Houve um massacre total do povo do Arraial. Pelo menos 30.000 pessoas morreram nesse conflito. Conselheiro foi decapitado. Né? Ele foi preso e em seguida decapitado. As casas foram incendiadas e todo o Arraial foi destruído. Agora, com base em que nós estudamos, né, em que nós vimos sobre a Guerra de Canudos, nós vamos produzir em dupla um mapa conceitual contendo os seguintes itens, né, contendo as seguintes informações. A localização de Canudos, o período em que ocorreu o conflito, o líder, os motivos da formação do Arraial, críticas do líder e dos sertanejos à República e, para finalizar, o desfecho do conflito, o final. E aqui nós finalizamos a nossa aula sobre a Guerra de Canudos. Eu agradeço.